Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Está aqui também comigo, né, a minha família, parte dela, porque o meu primogênito já foi a Rio Verde. Eu gostaria de apresentar a Josi. Cadê a Josi? O Rafael. Essa é a minha família que está retornando ao Japão. O meu filho Gabriel, ele vai estar estudando aqui no Brasil. Pode assentar. Para mim é uma imensa alegria de estar aqui nesta noite compartilhando um pouco daquilo que o Senhor está fazendo lá no Japão. Eu sei que talvez você olhe para essa camiseta, ela já é da nossa conferência missionária, nossa aqui, né? Eu me considero um membro desta igreja. E aqui o que está escrito em japonês, está escrito Kirisu to Kuro no ni Watashi tachi wa iku. É mais ou menos em português, indo para que ele volte. Então, não dá para traduzir ao pé da letra, literalmente, as palavras. Então, Cristo, para que Cristo venha, eu vou. Quem quer ir? Pastor Jesus, é melhor o senhor fazer essa pergunta, deixa para depois. Eu senti que o Ivan conseguiu um êxito melhor aqui. Eu não... Ivanzinho, você vai, meu irmão? Não é cantar modão, não, é para ir para o campo. Amém, glória a Deus. E Goiás é uma seara branca também, irmãos. Goiás também precisa do Senhor Jesus, Anápolis, o Brasil, a nossa Jerusalém aqui, né? Só que depois de 8 anos, eu achava que o Japão era os confins da terra, como você pode ver no mapa. É uma coisa muito longe. Mas estando lá por 8 anos, quase, minha Jerusalém se tornou o Japão. E o Brasil se tornou os confins da terra. É interessante essas coisas que Deus faz em nossas vidas. Amém? Como o pastor Jesus já anunciou, compre a sua camiseta, invista em missões. Eu sou uma das pessoas que estão inscritas naquele mural lá atrás, naquele banner lá no fundo. Se você perceber que aquele banner ele está falando de pessoas e de cifras. Cada centavo que você investe em missões, ele chega até ao missionário. Eu dou glória a Deus por esta igreja. Sou imensamente agradecido por esta igreja, porque ela tem me apoiado financeiramente, espiritualmente. Eu louvo a Deus porque certamente eu não estaria aqui hoje falando com os amados se o Senhor não tivesse dado visão missionária para esta igreja. Eu louvo a Deus porque certamente nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas o Senhor quis que nós fôssemos para o Japão. Pastor, tenho quantos minutos? Eu 10:50. Obrigado, pastor. Eu tenho que agradecer aqui, eu escrevi aqui, amados, porque para não esquecer, né? Eu quero agradecer imensamente a esta igreja, a Igreja Batista Central de Anápolis, pela confiança, né, pelo investimento, pela intercessão, de se colocarem na presença do Senhor, para que eu e minha casa, minha família estivesse ali no Japão. Vocês são também aqueles que colaboraram com a plantação daquela igreja lá no Japão. Eu vou passar um vídeo breve aqui, e vou estar explicando rapidamente o que for possível, né? Mas eu quero agradecer também ao DEPAN, eu quero agradecer às irmãs que intercedem por nós, eu quero agradecer àqueles irmãos que confiam em nós e convidam a gente para jantar em casa, almoçar, comer um pedaço de pão juntos. Eu fiquei tão assim impactado, porque tem irmã aqui que está travando uma luta medonha, mas lembrou de nós, falando assim, vou enviar pão de queijo, bolo, pão, e eu falei assim, meu Senhor, o Senhor realmente traz a gente para Goiás, para Anápolis, para nós sermos também humilhados para a glória de Deus, é claro. Sabendo de que é só para testificar, irmãos, para que muitas vezes que eu e você estamos assim cabisbaixos, estamos muitas vezes tristes, desanimados, parece que a voz de Satanás fala mais alto do que a voz do Espírito Santo que habita dentro de você, né? E lembrar que tem pessoas que estão passando por lutas piores do que a sua.
olhe para as pessoas, olhe para o seu irmão, porque seu irmão também tem padecido coisas que você nem imagina. Ore por ele como se fosse por você mesmo. Interceda por ele, irmãos, porque não estou aqui enaltecendo uns e baixando outros, exaltando uns e abaixando outros, não, mas eu tenho que ser grato a isso. Eu sou grato a Deus, porque também já não está entre nós, o nosso querido irmão Benedete, mas eu fui lá na creche, eu fui lá na Casa Amparo, não há como não ver a pessoa do Benedete um pouco ali, né? E eu fiquei muito feliz, muito assim, alegre de saber que o Senhor levanta pessoas comprometidas, pessoas que têm o temor a Ele, que têm a visão do reino, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos apoiaram, nos convidaram, nos deram pão, né? Compartilharam o seu pão. Alguns deram parte dos seus bens, e eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. E eu sei que o Senhor será glorificado através da vida dos irmãos, aqueles que intercedem, aqueles que investem no reino, aqueles que não vão, mas estão aqui na retaguarda de oração e de sustento. Muito obrigado à igreja, muito obrigado ao pastor Jesus. O pastor Jesus, ele é o meu pastorzão. Se você não teve a oportunidade, como eu tive um dia desses, irmãos, seja honesto com você mesmo. Não é porque é meu cunhado, não. Porque de homem para homem, eu já tenho cabelo branco e ele tem mais. Mas eu tive coragem de dizer, pastor, eu amo o senhor. E respeito o senhor. Porque algumas pessoas a gente tem que reconhecer, irmãos. E honrar, porque eles têm honrado ao Senhor. Honrem, orem por ele. Trata bem dele. Intercedam pelo seu pastor. Eu falo isso, irmãos, porque não foram poucas as vezes que Satanás cochichou no meu ouvido, dizendo assim, larga a mão disso, vai embora para o Brasil, escampa aqui, você não dá conta dele. Eu quase acreditei que ele era verdadeiro, mas ele é mentiroso. Porque Deus me fez lembrar de que há pessoas neste país, há pessoas nesta igreja, que se colocam na presença de Deus, intercedendo por mim, lá longe, pela minha casa, pela minha família. Eu não conheço muitos dos irmãos aqui, a igreja é dinâmica, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor recompense de forma abundante e honre o seu pastor, porque aqui também está o pastor Josué, o pastor Eliezer, né? Honrem essas pessoas que Deus levantou para pastorear este rebanho, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu vou passar um vídeo aqui, rapidamente. Tá joia. Este é o templo onde nós nos reunimos, né? Já tem quase 7 anos e meio que estamos aí. Mas de novo não. Esse templo é um templo de uma igreja coreana. Está aí parte dos irmãos que são seus irmãos, são nossos irmãos. Minha família. Um dia de culto. Dia dos Pais. Meu refúgio e descanso, grato sou pela vida que tenho. Ganhei muito mais do que pedi, Senhor. Quando me canso, Seu batismo de 2014. a dor és meu auxílio.
aos meus passos. Dia das Mulheres. Na tua casa habitarei, ó Deus meu, com tuas asas de amor me cobrirás, eu sei. O meu coração se alegra em dizer: te agradeço, ó Deus, gratidão. Em minha vida pra sempre irá receber gratidão. Da minha voz se ouvirá, e por onde eu passar, Deus irá receber gratidão. Esse é um pastor japonês que pregou na nossa igreja também. Esse é o batismo da irmã Tsuneko-san, é a japonesa que ela pediu para ser batizada, né? Pela vida que doou, vou mostrar ao mundo toda a gratidão a ti. Sei que tudo o que tenho é herança do Senhor. Minha casa e ministério, meus amigos e a igreja. Foi um dia de batismo, mas de testemunho da nossa profissão de fé mesmo, irmãos, para a glória de Deus. Reunião nos lares. Esses são um casal de americanos descendentes. Esse foi um culto evangelístico que nós fizemos no meio de parte de um parreiral. Essa é a casa da japonesa. Ela falou assim: eu quero culto na minha casa. Não cabe tanta gente não, mas é possível. Ceia do Senhor.教会なので、本当に私は毎日感謝しています。皆さんをイエス様を信じるように皆さんにも信じています。いい教会づくりをしていこうと思っています。Foi possível ler aí, amados? Mais ou menos? Tem como congelar naquela última parte ali para os amados lerem? Aí. Falar, aqui nessa igreja tem um amor incrível. Irmãos, quando ela falou isso, não dá para falar senão. É somente o povo de Deus, aqueles que entenderam o amor de Deus, é quem pode falar do amor verdadeiro. Amor ágape só se encontra no meio do povo de Deus. Amem-se, perdoem-se mutuamente, porque é por causa do amor de Deus é que nós somos a igreja. Ela fala assim: verdadeiramente eu sou grata todos os dias. Você já louvou a Deus por você ser igreja todos os dias, irmãos? São coisas que a gente escuta de uma pessoa, não é porque é recém-convertida não, mas será que você ainda lembra de como você foi alcançado e como o evangelho te impactou, né? Depois de tantos anos? Ela fala assim, assim como vocês aí no Brasil, né, vocês aqui de Anápolis, têm crido no Senhor Jesus, nós também temos crido. Que juntos sejamos desejosos de edificar a igreja boa e aprovada. Foi a melhor tradução que eu consegui, porque não dá para traduzir o que o japonês está falando, porque as palavras são muito profundas o que ela proferiu ali. Então, o desejo dela, irmãos, é que juntos nós sejamos aquela igreja que Jesus vem buscar. Amém?
Quero ler um breve texto aqui. Na Epístola de Judas, Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Eu não vou fazer uma explanação dessa epístola toda, mas eu gostaria de fazer essa leitura, porque Judas escreve essa epístola, né, em defesa da fé. Nós que estamos vivendo dias tão ruins, amados, e o Brasil está entrando nesse mundo globalizado, nesse individualismo, nesse materialismo, e não bastasse, muitas heresias estão sendo pregadas no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. Eu quero ler o versículo 4, amém? Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano e Senhor, Jesus Cristo. 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujicidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Até aqui. Leiam em casa essa epístola, ela é riquíssima, né? Eu prometi para mim mesmo que eu não iria pregar assim como um sermão, e eu vou tentar falar um pouco do Japão, porque da outra vez eu não consegui falar. E o Japão, ele é uma surpresa todo dia, irmãos. Para mim é uma escola, para mim é um lugar onde, como eu disse da outra vez, eu ainda trabalho numa empresa onde ela mexe com barro de cerâmica, né? E eu lembro de Jeremias 17, onde Deus fala assim: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque eu quero falar com você lá. Irmãos, Deus, já tem quase 7 anos que eu estou na casa do oleiro. E como é bom ouvir Deus, irmãos. Como é bom saber que Deus, Ele não desiste de nós. Como é bom saber que o Senhor, Ele não espera absolutamente nada de nós, mas por constrangimento, nós desejamos fazer algo para a glória dEle. E já tem quase 7 anos que eu venho trabalhando nessa empresa, visando almas, visando o reino de Deus. Irmãos, é muito duro para mim, às vezes, estar naquela empresa e desejando de que o Evangelho seja pregado através do testemunho de vida, e que ele já está sendo pregado por todos estes anos, e me foi dado muitas oportunidades ali, o Senhor me permitiu isso, mas algumas vezes a gente sente um golpe tão duro. Foi no ano de 2014, mais ou menos, eles foram destruir um forno, e uma sacerdotisa do bairro, lá tem uma sacerdotisa do bairro, para vocês terem uma noção do que é. Muitas vezes a gente não entende guerra espiritual. E ela foi simplesmente fazer as rezas dela ali para destruir aquele forno. E a intenção era de construir um outro tipo de forno, que ele era a gás e iria construir um forno a lenha. E quando eu vi aquela sacerdotisa entrando lá naquela fábrica, meu coração entristeceu sobremaneira. Eu falei assim: Senhor,
A gente anda aqui há tantos anos e o Evangelho parece que está quase fluindo e, de repente, a gente depara com uma situação como essa. E é normal no Japão, irmãos, é incrível o Japão, porque existem pessoas que vão até um templo e falam com um sacerdote e levam a sua faca que ele usou por longos anos, simplesmente para desfazer dela. Dizendo assim: sou grato porque não me cortei com ela, sou grato porque ela me foi muito útil, e para isso eles vão até a um sacerdote para desfazer daquele instrumento, uma faca, uma foice, uma enxada, uma tesoura. Aí você pensa assim, é muito complicado entrar com o Evangelho ali, e é verdade. Porque se eles pensam em uma tesoura, se eles pensam em uma faca, o que diria da alma? E uma vez um caminhão bateu no muro, e isso foi uma sacerdotisa shintoísta. E quando um caminhão esbarrou no muro da fábrica, eles chamaram um sacerdote budista. Agora não me perguntem por quê, porque eu não tive coragem de perguntar por que essa diferença. Esbarrou no muro, o muro não caiu, ele quebrou assim, rachou por partes. É como se eles tivessem aquele imaginário de uma cúpula espiritual que os protegesse. Uma religiosidade que muitas vezes a gente, convivendo com eles, a gente fala assim, mas para que isso? Isso é muito primitivo para um país de primeiro mundo. Mas quando se trata de levar o Evangelho, nós não estamos lidando com qualquer coisa, nós estamos lidando com coisas espirituais que desconhecemos, por exemplo, aqui no Brasil. E é interessante que, uma vez, o caminhão quebrou o muro do vizinho e não chamaram ninguém. Então, eu estou exatamente num lugar especial. Um lugar onde a idolatria, ela está muito presente. Bem disse o pastor Jesus hoje, explanando bem a palavra de Deus, sobre a idolatria. E quando ele contou o testemunho do meu pai, eu falei assim, é verdade, Senhor. Ninguém de nós é alcançado por uma vontade humana. Todos nós fomos alcançados porque um dia ouvimos a pregação do Evangelho. Porque um dia o Espírito Santo disse, eis que estou à porta e bato. Quantas vezes você resistiu o Evangelho? Eu não sei. Mas eu digo para os irmãos que eu resisti bastante tempo até que Deus usou uma outra forma de amor, onde eu fui alcançado depois de um acidente de moto, que quase me levou para o inferno. E eu louvo a Deus porque Deus é bom, porque Deus é paciente. Deus é amor e o amor é paciente, o amor jamais vai acabar. Então, nesse lugar onde eu estou, irmãos, é o lugar onde eu me afadigo, eu me estresso, é o lugar onde eu mais travo batalhas em oração. Eu passo praticamente o dia inteiro orando por aqueles que estão ali, por aquela nação, pelos irmãos da igreja, o tempo inteiro, irmãos. Ali eu descobri o que Paulo está dizendo, orai sem cessar. Porque se eu baixo a guarda, irmãos, aquela voz maligna vem e diz, desiste de tudo, larga a mão disso. Mas você não pode desistir, porque Deus não se compraz com aqueles que retrocedem. Eu e você não podemos retroceder, só podemos prosseguir para o alvo, e Ele é único. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Eu falando aqui no início sobre os enfermos, um dia Deus usou uma irmã da igreja, a irmã Teresa, ela falou assim, pastor, eu trabalho com um colega e ele está com câncer. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio está no mundo inteiro. Eu falei, pastor, vamos lá, porque ele já está desenganado. Eu falei assim, vamos então, irmã Teresa. E fui lá na casa dele, nem no hospital estava. A hora que eu chego,
aquele semblante sem paz, sem esperança, sem vida, sem vigor nenhum, já estava ali só esperando a dona morte bater na porta da vida dele. E lá nós sentamos, e por incrível, irmãos, Deus já havia dado a ele a oportunidade, ele tinha uma Bíblia toda estudada ali, um irmão havia pregado por muito tempo para ele. E nesse dia, então, eu e a irmã Teresa fomos lá e conversamos muito sobre a palavra de Deus, e eu falei assim, Senhor, como ele está nesse estado, eu acredito que deva ser igual ao meu pai, que ficou uns 2 anos e meio lutando pela vida. E eu fiquei assim tímido, eu falei assim, acho que hoje não é dia de fazer apelo, porque não é do meu feitio fazer apelo. Mas pela palavra pregada, a hora que eu saí daquele quarto, a fábrica deu aquele quarto para ele e falou assim, olha, termina os seus dias aqui, morando aqui, eu não vou cobrar nada de você. Já pararam para pensar nisso, irmão? Sozinho. Eu conheço o irmão do meu cunhado Luiz, ele morreu sozinho. Sozinho, irmãos. E então esse Mino Yamaguchi, ele está no Senhor hoje. Aí como é que eu sei que ele está no Senhor? Porque minha segunda visita já foi no hospital e não pude falar com ele. Ele estava assim, e não durou 30 dias, pastor. Ele estava cadavérico, totalmente diferente do Mino de 30 dias antes. Foi muito violento, muito rápido. Mas enquanto eu estava ali, a irmã Teresa também estava, ela falou assim, pastor, vamos lá logo, porque de hoje talvez não passe. Eu falei, já sim, eu esperava 2 anos e meio. Eu quero dizer para você, irmão, que você que tem um chamado para visitar os enfermos e não tem ido, vai enquanto aquela vida tem oportunidade de ouvir o Evangelho. Depois daquele dia que eu visitei o Mino, a irmã Teresa fez o apelo para ele. E ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E, irmãos, eu fico feliz porque foi muito rápido, mas ele era separado da esposa. Já não tinha amor. O casamento já havia acabado. E separaram com diferenças. Não se falavam. E ela crente e ele descrente. Mas quando ele converteu e a enfermidade o derrotou ali no leito, eu ouvi, né, que ele consertou com a família, arrependeu dos maltratos que pronunciou contra a esposa, e ele então partiu no Senhor em paz. Quantos de nós brigamos com os cônjuges e passamos um dia, não se põe o sol sobre a vossa ira? Tem gente que deixa semanas, 7 sol se pondo, 7 ocasos, e não se consertam, endurecem, torcem o nariz. Não dá tempo, irmãos, porque é tarde demais para aqueles que partem repentinamente e para aqueles que queriam talvez até um conserto. Busquem o conserto enquanto se pode, né? Onde havia ódio, com a presença do Senhor Jesus, houve amor. O amor jamais acaba. Eu conversei também com um professor universitário, foi uma única vez que eu tive a oportunidade. Esse homem culto, como muitos de vocês aqui, ele gostava de ajudar muitos estrangeiros, e foi no dia que ele entregou o ponto de onde a gente fazia as nossas reuniões de sextas-feiras. E eu fui, a hora que eu parei, eu falei assim, Senhor, eu pelo menos, eu não posso sair daqui sem dizer que Jesus ama ele. Se ele está vivo hoje, eu não sei, irmãos. Se ele está em Cristo hoje, eu não sei. Se ele está em crise hoje, eu também não sei. Mas o que eu sei é que a oportunidade que me foi dada, eu preguei o Evangelho para ele. Quantas vezes você se acha tão inferior que um professor universitário não te ouviria? Talvez Deus, o Senhor, Ele usa quem Ele quer.
Ele usa as pessoas loucas, as pessoas que nada são. E eu sou uma dessas loucas pessoas. Eu reconheço isso, irmãos. E aquele homem, naquela noite, ele não pode dizer diante do Senhor que ele é desconhecedor do Evangelho. Porque anunciei-lhe o Evangelho, e ele ainda ficou rindo assim, não sarcasticamente, ele falou assim, eu ainda não entendo bem a sua religião. Eu falei, eu não falo de religião, eu falo de Jesus, o meu Senhor. Eu quero contar outra coisa que Deus também me ensinou nessa fábrica onde eu trabalho. Veio um japonês, ele tem um temperamento bem diferente. E ele é muito temperamental, muito correto com as coisas. E ele se aproximou de mim porque eu sou cristão. Eu falo para ele assim, eu te amo. Ele começa a chorar. Ele é tão carente, irmãos. Eu falo assim, eu te amo, meu irmão. Ele fala assim, eu também acredito em Jesus, eu leio a Bíblia. Aí eu falei assim para ele assim, que Bíblia você lê? Ele falou assim, olha, você não briga comigo não, mas eu recebo os testemunhos de Jeová lá em casa, porque eu não tenho ninguém para falar, então eu recebo ele para ele falar comigo. E ele fica tentando me converter para a religião dele, mas eu não vou não. Aí eu falei assim, gente do céu, o que Deus coloca na nossa frente, irmãos? Uma pessoa que não quer nada com Deus. Ele só quer uma companhia para conversar. E ele se tornou muito amigo, ele confia muito em mim. E um dia aquele japonês tem um negócio chamado suki kirai. Gosto e odeio. E, irmãos, eu ali com a paciência no limite ali, mas é fruto do Espírito Santo, então, quando a gente pensa que vai acabar, Deus renova. E um dia ele chegou nervoso demais com um nosso chefe lá, ele falou assim, ele é mentiroso e coisa e tal. E eu falei, você gosta dele? Eu falei, sim. Aí veio aquela luz, irmãos. Eu não sabia como responder. E se a luz não brilhar na hora, é melhor nem responder nada. Mas a luz brilhou. O Espírito Santo falou assim para mim, fala para ele que você não mede pessoas pelo que você gosta e você odeia. Fala para ele que você mede as pessoas pelo amor. O peso que você usa é o amor. E eu falei para ele, Sakai, eu não posso medir a pessoa como você está pedindo para medir. Eu só meço as pessoas por um princípio, o amor. Aí ele falou assim, como assim? Algumas pessoas eu amo mais, outras eu amo menos. Porque o Senhor Jesus, Ele me ensinou a amar o meu inimigo. Eu já falei da outra vez aqui. Eu estou no meio de uma nação que eu tinha por inimigo. Hoje eu estou no meio de uma nação que eu amo a ponto de desejar-lhes o céu, o reino de Deus. Então eu não posso medir as pessoas pelo que eu gosto ou pelo que eu odeio na pessoa. Eu só posso amar como Jesus me ensina. Eu não sei se você tem amado assim o seu irmão. Eu não sei se você tem amado assim o teu próximo. Eu não sei se você ama assim o teu inimigo, aquele que te persegue. Eu não sei. Mas, de fato e eu fui curioso, eu pesquisei, irmãos. Ama o teu inimigo, e está lá. A raiz da palavra é ágape, não tem outra raiz. Não é filéu e nem eros. É ágape. E Deus tem me dado essa alegria de amar aquela nação que outrora eu tinha por inimigo. Mas não é mais, para a glória de Deus, porque Deus me fez estar ali para entender melhor aquela nação. Cada dia que passa, eu fico entendendo melhor quem era meu pai. Uma pessoa que eu já admirava muito, eu falo assim, puxa, ele era tão normal quanto estes. Eu achava que o meu pai ele era o pior homem do mundo, porque o jeito japonês de falar, irmãos, pastor Jesus às vezes assusta, mas está na família. O japonês, quando abre a boca para falar, parece que o ódio e o fim vai chegar agora, né? Mas quando Cristo entra nas nossas vidas, tem que mudar.
até aquele jeito cultural de se pronunciar. Eu fico feliz porque no ano de 2015, eu estava numa festa de fim de ano que eles chamam de Bonencai. E para alguns pastores, Bonencai é um escândalo, porque o povo lá vai para beber. E eu falei assim, Senhor, eu preciso ganhar essas pessoas. E como é que eu vou ganhar essas pessoas se eu não participo das alegrias dele? Aí eu falei assim, eu sou um pastor, mas eu vou nesse negócio. Ainda levei a Josi junto. Irmãos, aí já tem 3 Bonencai que a gente vai. Engraçado, igreja, que Deus é tão maravilhoso que no ano de 2014 eu fui e à tarde eu ia pregar na igreja. Não bebi não, tá, irmãos? Eu bebi só suco e chá, diante do Senhor. E até que eu tinha que dirigir também. Então, Deus me permitiu estar ali, e a hora que eu falei assim, eu tenho que ir embora, eles sabiam. Os patrões falaram assim, não, você fica até onde você puder e depois você vai. E quase no final, eles usam o microfone, depois de já está bem relax, né? E começam a cantar e cantar, eles amam cantar. Se tem uma nação que gosta de cantar, também é o japonês, porque goiano gosta de cantar, né, Ivan? E canta bom mesmo. E o japonês gosta de cantar, irmãos. É ali onde eles desestressam, onde a alma dele vai no meio daquelas letras ali. E, infelizmente, algumas canções no Japão são tão deprimentes que muitos suicidam ouvindo a música. Vocês estão rindo porque vocês não estão lá. Isso é extremamente perigoso, né? E aquelas irmãs, eu estou profetizando, acho que eu estou profetizando, viu, pastor? 2 senhoras, Tatsuko-san e Noriko-san, elas cantaram o hino 155 do cantor cristão, o grande amigo, em japonês, por causa de mim e por causa da Josi. E nós saímos assim, eu falei assim, gente, eu não sei se eu fico ou se eu volto, ou se eu tenho que ir para a igreja. Aí vocês ficam pensando, quem conhece esse hino aí? Algumas pessoas conhecem, é aquele que fala assim, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ótimo, canta em japonês agora. Itsukushimi fukaki tomonaru yesu. Deixa para lá. Não vim para cantar, viu, Ivan? Depois eu quero cantar com vocês, mas só se Deus nos permitir. E ela cantou esse hino, irmãos. Eu falei assim, Senhor, por que elas cantaram esse hino? Porque esse hino, ele fala de uma amizade de Jesus. E é tudo que eu queria mostrar para aquele povo, é que Jesus ama a ponto de ser amigo. Você já pensou o Sakai, que ele não tem amigos, que ele aceita qualquer pessoa para entrar na casa dele para ele conversar? Que solidão, que tristeza. Não permita isso na sua vida nunca, irmão. Toda vez que você se sentir entristecido, lembra que primeiramente é o Senhor quem é o dono da tua vida. Mas se você não conseguir enxergar o Senhor, fala com o irmão, fala, irmão, deixa eu falar com você. Deixa eu abrir o meu coração com você. E, por favor, não sejam aqueles que, quando tipo Jesus falava assim, não fale a ninguém. Não saia por aí propagando tudo, não. Guarda aquilo ali, porque ele precisa dos seus ouvidos. E eles precisam ser santos. Amém, irmãos? Jesus, ele é a videira verdadeira, como diz em João 15. Uma dessas fotos que foi passada aqui, eu estava com a mão exatamente numa videira. Eu nunca tinha ido para comer uva debaixo da videira. Como é? Um dia o pastor Jesus falou isso aqui, quando ele foi em Portugal, eu falei assim, gente, esse trem é o céu. Irmãos, não é o céu não, mas é bom demais. E eu fui lá e eu pensei assim, eu quero ver a árvore mais antiga aqui. E não tinha tão antiga assim, porque era uma fazenda que exatamente para esse tipo de comércio, para que as pessoas venham e comam à vontade por um preço. E eu procurei a mais antiga e eu achei uma lá de 10 a 20 anos, grossa assim, e
por curiosidade, irmãos, percorri todos os ramos mais largos dela para saber até onde ela iria. E ela cobriu boa parte do parreiral. E eu fiquei ali pensando, Senhor, que oportunidade, né? E eu comecei a meditar naquilo, e um dia antes ali, né, eu fui numa reunião dos irmãos de uma denominação chamada Holiness, uma foto dos americanos descendentes japoneses que fazem um trabalho voluntário no norte do Japão. Ele é da Califórnia, ele falou assim, o dia que você for para a Califórnia, vai lá em casa, a minha casa é sua casa. Nunca tinha visto ele. Ele falou isso. Eu pensei assim, aí ele falou assim, amanhã vocês vão lá para o Budogari. Budô é uva, gari é você quem define a uva que você quer comer. Esse é o sentido da palavra Budogari. Aí eu olhei assim, né, e ele falou assim, amanhã vai chover. Então, seu programa de uva está comprometido. Eu falei, não, com chuva ou sem chuva, era o último dia do outono, já estava esfriando, que aquele comércio estaria aberto. Eu falei, desse ano eu não vou perder a oportunidade, já estou 8 anos aqui quase, e nunca fui nesse negócio, né? Eu falei, eu vou lá. O pastor Jesus disse que é muito bom, eu vou lá. Só que o pastor Jesus foi em Portugal. Eu falei assim, eu quero ir ver esse negócio. Irmãos, Deus é tão bom que Jesus usa essa expressão figurativa de ser a videira verdadeira. E de fato, irmãos, não tem como negar o fruto. Todo o ramo que serpenteava ali na parreira tinha fruto. Vós sois os ramos, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, isso é muito sério. Tem que estar em Jesus e tem que frutificar. E eu, com a minha ignorância toda, eu pensei assim, pastor Jesus estava equivocado quanto ao Japão, quando ele sempre fala aqui que em Deus faremos proezas. Eu falo assim, gente do céu, nesse país, o solo é só rochoso, cheio de espinhos e abrolhos, e Satanás está roubando a palavra do coração. O solo fértil não está nas contas de Deus para essa nação. Brincadeira, viu, irmão? Eu ficava pensando, eu falei assim, como é que nós vamos fazer proezas? E eu falava assim, mas o pastor Jesus, ele fala isso com tanta tranquilidade, e eu vejo o ministério do pastor Jesus e falo assim, realmente, Deus faz proezas. Em Deus faremos proezas, é assim, né, pastor? E eu fico feliz, irmãos. Eu falei assim, Senhor, como é que a gente faz proezas nesse país? Como é que a gente pode chegar num japonês e anunciar o evangelho da forma que ele nunca mais queira te ver, mas que, muito pelo contrário, deseje te ver constantemente para aprender a palavra? Porque eu já entendi uma coisa naquela terra. Se você sair evangelizando todo mundo, você está cavando uma sentença. Se você achar um que quer te ouvir, ele vai sempre te ouvir. Mas se você encarar aqueles que falam assim, eu não quero saber de religião, você nunca mais prega para ele. Não dá para fazer evangelismo como imaginamos aqui. Aí eu fico pensando assim, como nós faremos proeza? E essa irmã Tsuneko-san, essa que nós lemos a última frase aqui, que ela, né, encontrou o amor de Deus na igreja. Ainda bem, né, irmãos, que a igreja ali tem amor. Então, já é um atrativo para vocês visitarem a gente no Japão. Lá tem amor. Amém, irmãos? Então, vocês, um dia que quiserem ir lá no Japão, lá tem amor. E ela falou assim, agora vocês são a minha família. Irmãos, isso me deu um peso no coração. Porque, quando ela fala assim, vocês agora são a minha família, ela falou, literalmente, vocês são a minha família. E como é que a gente trata a nossa família? Boa pergunta, né? Como é que eu lido com os meus? Como é que eu falo com os meus? O que eu penso a respeito dos meus? Como é que eu suporto os meus? Como é que eu perdoo os meus? E ela falou assim, vocês agora são a minha família. E realmente eu reconheço que Deus é que fez essa proeza, viu, pastor Jesus?
que aquela alma, ela começou a ler a Bíblia e ela leu de tanto 2 horas por dia, 2 a 3 horas por dia, ela lia a Bíblia. Eu já falei aqui da outra vez, e ela está evangelizando até os crentes. Ela evangelizou o trabalho dela, e eu falei assim, esse negócio não vai acabar bem, mas eu vou deixar ela fazer isso. O gerente falou assim, aqui você não fala de religião, porque no Japão inteiro, você não fala de 2 coisas, de religião e política. E ela falou assim, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, mas eu te respeito. E eu tinha comprado um monte de Bíblias, um monte de folheto, como ela pediu, né? Eu falei assim, então tá. E ela ficou envergonhada para falar para mim, falou assim, depois de algumas semanas é que ela foi me comunicar, pastor, eu estou impedida de pregar o Evangelho naquele restaurante onde eu trabalho. Eu falei assim, eu já sabia, mas eu falei assim, preocupa não, minha irmã, é assim mesmo. Nós somos odiados por causa deste testemunho que nós falamos a respeito de Jesus, e vai ser, não é só aqui no Japão, é em todas as nações. Vai ter que ser testemunhado e vamos ter que ser odiados. Você está preparado para ser odiado, irmãos? Ou você gosta só das bajulações? Dos tapinhos nas costas? Eu nem sei quem falou essa expressão, mas Deus olha para Davi, é como se ele olhasse para Davi, um homem carrancudo, calejado, mas de um coração ímpar. É o homem segundo o coração de Deus. É um homem casca grossa, mas tinha um coração que se arrependia. Quantos crentes hoje têm medo de ser casca grossa? Tem medo de ser repudiado, tem vergonha de ser rejeitado. Muitas vezes calam e não falam a respeito do Evangelho por timidez, por covardia. Eu já fui assim, mas lá, é como se eu tivesse aquele corredor para ir só para frente, para trás uma porta já está empurrando para frente. Falar para vocês nesta noite, eu não posso dizer assim, estou com vergonha. Eu tenho que lembrar sempre de que Paulo falou um dia aquilo, né, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu e você fomos alcançados por este Evangelho, então nós não podemos nos envergonhar deste Evangelho maravilhoso. Nós estamos ali no Japão, por esse período, né? E eu fico pensando assim, que muitas vezes a gente se sente assim um pouco só. Mas o Espírito Santo fala, tem 7.000 joelhos que não se curvam diante de Baal, que seus lábios não o beijaram. Foi isso que me deu renovo nesses últimos meses. Tanta angústia, tanta tristeza. Eu achei que eu não ia conseguir nem falar aqui, porque quando eu vejo meu filho Gabriel e saber que ele nem pode estar aqui com a gente, e saber que ele nem vai para o Japão com a gente, a alma rasga. O pastor Jesus usa uma expressão que até eu vou copiar dele, que tem uma laranja aqui que não desce nem ela está em grande. Semana que vem eu estou indo para o Japão. Para minha alegria, tem um anúncio de um terremoto tão forte na minha região que eu falei assim, já? Ele está sendo esperado há muito tempo. Você ama Jesus? Como você diz que ama Jesus? Eu amo Jesus indo. Eu amo o meu Senhor indo. Naquele Japão tem tufão, tem terremoto, tem até radiação agora. Eu nem sei o quanto de radiação já esparramou naquele país. As partículas de radiação, ela fica limitada ali. Alguns vão dizer que eu estou enganado, mas a minha teoria é que é difícil conter essas partículas, porque num raio de 25 quilômetros ali é o isolamento. Mas ali tem tufão que ele roda ali no Japão inteiro.
O vento do norte vai para o sul, do sul vai para o norte, vira aquela coisa, tudo junto e misturado, e a gente não sabe o quanto o povo japonês está sofrendo com a radiação. O governo omite, o governo não fala nada, simplesmente estamos ali. Vai ter gerações de estragados, vai ter gerações de aleijados. Eu não sei quantos sairão assim. Eu não sei quantos desenvolverão câncer por causa disso. Mas se você ama Jesus, você não é um louco, um suicida. Você vai porque crê. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz com o pastor Itamar. Ele falou dezenas de malária. Eu falei assim, gente, esse homem, ele está quase mortinho mesmo. Mas quando ele falou das aldeias que ele alcançou ali, irmãos, eu falei assim, pode morrer já, porque está bom demais. E eu penso assim, comigo lá. Eu não sei quanto tempo Deus me quer lá. Mas eu amo aquele povo. Eu amo aquela nação. E eu peço que você continue orando comigo, com aquela pequena congregação que está ali, né? Para que nós juntos em oração sensibilizasse o coração do Pai, e o Pai fizesse grandes proezas lá com ou sem eu ali. Eu gostaria de participar dessa obra, como já tenho participado, mas eu quero fazer proezas também. Você escreve a história da sua vida. Você que define entre os quais você quer ser contado. Entre os covardes ou entre aqueles que ousaram na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente andando pelo caminho de Caim, é o que nós lemos. Tem muita gente se vendendo como Balaão, pela ganância. Tem muita gente se rebelando contra autoridades espirituais, como Corá ou Coré. São árvores que têm folhas, mas não dão frutos. São nuvens, mas nunca dão água. Você quer ser contado entre os quais? Entre os que frutificam? Eu lembro daquela passagem onde o Senhor Jesus busca um fruto e não acha, e Ele simplesmente nunca mais nasce fruto de ti. Eu falei assim, Senhor da glória, eu não quero ser essa figueira, jamais. E eu fico pensando assim, como Jesus é tão poderoso, e que se Ele achasse uma figueira, Ele já diria assim, discípulos, anuncia na cidade que tem a festa do figo. Mais ou menos isso. Não poderia ser? Se com 5 pães e 2 peixinhos Ele não alimentou uma grande multidão? E com o figo não poderia dar a festa do figo naquela cidade? Então a irmã Tsuneko, ela é esse figo, irmãos. É um figo que eu lembro quando eu morava aqui no Brasil, eu morava ali na minha casa, tinha um pé de não sei o que era por 10 anos. Por longos 10 anos. Eu até parece que eu já estava antevendo o que Deus ia fazer comigo. Por longos 10 anos, tinha um pé de não sei o que do lado de um pé de acerola lá na minha casa. Depois de 10 anos, por todos os anos, eu falo assim, eu te corto, eu te corto, eu te corto. Você não dá nada, você não faz nada, você não mostra nada. Você tem cheiro, aparentemente, de uma mexerica, de uma laranja, mas nunca você me deu um fruto. Mas toda vez que eu olhava para aquele pé, eu lembrava de mim mesmo. Senhor, não me corte. Senhor, não me corte. É como aquela parábola da figueira ocupando no meio da videira um espaço inútil. E aquele servo disse, Senhor, mais esse ano. Eu vou preparar a terra aqui, mais esse ano.
Mas se ela não frutificar até esse ano, o senhor vem que eu vou cortar ela. 10 anos, irmãos, foi a minha espera por temor a Deus e a palavra de Deus. E no 10º ano, no ano de 2007, que eu resolvi ir para Jami, ela deu pocã. E eu descobri o que era depois de 10 anos. Uma doçura que eu nunca tinha visto. Foi a melhor pocã que eu já comi na minha vida, irmãos. 10 anos esperando para saber o que ela era. E o dia que Deus fala assim, vai se preparar para ir para o Japão, eu comi, acho que 2 ou 3 pocãs daquela árvore, e nunca mais comi, irmãos. Estou quase 8 anos no Japão, tem uma igreja lá. Mas para os japoneses eu achava que era impossível eu trabalhar com eles. E hoje Deus me deu essa primeira alma que, a japonesa que eu falo é que não veio para o Brasil, tá? Porque tem japonês lá que já veio para o Brasil e fala português. E eu fico pensando assim, Deus, é dela que o Senhor vai, alcançar essa nação? É a partir de uma pessoa tão frágil, tão pequena, tão limitada, tão carente de amor, mas ela encontrou o verdadeiro amor na pessoa de Jesus. E aí eu fico todo esperançoso quando eu ouvi o Ronaldo Lidório dizer que lá nos Concombas só tinha, naquela aldeia, que eles oraram, jejuaram, e só uma velhinha, uma anciã e um molequinho, né, pastor? Que receberam Jesus. Uma pessoa que não tem influência nenhuma naquela aldeia. De repente, depois, frutificou a igreja ali. Eu tenho certeza que em Deus nós faremos proeza. Eu falo, eu e você. Eu conto com a sua oração, eu conto com a sua ajuda. Eu peço que vocês continuem orando por aquele campo. Orem por Goiás, orem por Anápolis. Continue trabalhando como vocês já têm trabalhado. Mas a seara ainda é grande. E poucos são os ceifeiros. Ela precisa de mais trabalhadores. Eu estou indo para o Japão semana que vem, se Deus quiser. Porque assim como esse tema dessa conferência, indo para que ele volte, e ele está à porta, irmãos. Que obras você quer apresentar ao nosso Senhor? Vai queimar, mas se for de ouro, vai permanecer. Se for palha, pedra, vai queimar, vai virar pó e cinza. Mas se for de ouro, e ouro é uma coisa muito interessante. Quanto mais você queima ele, mais puro ele fica. E com o fogo santo de Deus, o que vai subir para o reino dele tem que ser puro mesmo. Nosso Deus é puro. Eu fico grato a Deus por ter essa oportunidade, porque eu posso dizer hoje que Jesus está transformando o japonês. E pela fé serão japoneses. E eu não desisto, porque se tem sacerdotisa entrando naquele lugar, para me entristecer, é porque eu entendo que o Satanás está muito nervoso comigo. E quanto mais ele nervoso ficar, melhor para mim, porque aí eu sei que o reino de Deus está mais próximo daquelas vidas. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Agradeço pela oportunidade, pastor Jesus, e vamos conosco para o Japão. Amém?